Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar início à nossa aula de mitose. O que é mitose? A mitose é um processo de divisão celular na qual a célula dá origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomo da célula inicial, ok? Gente, no meu ensino médio, antes de eu ser biólogo, eu tinha maior dificuldade em aprender mitose e meiose, porque o professor dizia que a célula ia se dividir e dar origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomo da célula inicial. Aí eu ficava pensando, a célula tem que se dividir ao meio, né? Então, como é que ela ia dar uma origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomo da célula inicial e de mesmo tamanho, tá? Aqui está faltando, então mitose é o processo de divisão celular na qual uma célula dá origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomo da célula inicial e de mesmo tamanho. Então eu ficava imaginava pegar uma bexiga e dividir ela. Claro que essas duas não iam ser do mesmo tamanho. Então, o que o professor esquecia de dizer para mim era que antes, né, da mitose propriamente dita, que a mitose é dividida nas fases de prófase, né? Em alguns livros vocês vão ver a prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. E no final da telófase eu tenho a citocinese, na qual a célula se divide em duas. E depois, né, é, a célula ela vai passar por um produto de intérfase, que seria o intervalo, né, que é o meio, que seria o meio antes da célula entrar em mitose propriamente dita novamente, certo? Então, antes da célula entrar em mitose, ela precisa aumentar de volume, certo? Ela crescer. Todas as organelas citoplasmáticas que estão dentro do citoplasma da célula precisam também se duplicar para a próxima célula ter a mesma quantidade de organelas citoplasmáticas. O material genético, que é o DNA, precisa duplicar também para que a célula tenha a mesma quantidade de cromossomo da célula inicial, ou seja, a mesma quantidade de DNA da célula inicial, como eu falei para vocês lá na aula de cromossomos. Se você quiser ver, só clicar aí no link que vai aparecer no vídeo para vocês e vocês vão verificar que cromossomo nada mais é do que DNA e proteína, certo? Então, algumas células, antes dela entrar na intérfase, ela pode ir para o G0. O G quer dizer gap. Gap em inglês quer dizer espaço. A célula pode ficar parada lá sem entrar na intérfase, tá? Mas algumas células, elas vão participar da mitose, elas têm que ter o crescimento. Então, o G1 é o gap 1, onde a célula começa a crescer, né? Ela começa a crescer, ela começa a aumentar o volume dela, tá? E aumentar o número de organelas também, para que a próxima célula também tenha a mesma quantidade. Na fase S, A também continua a célula crescendo, porém aqui eu vou ter duplicação de DNA, ok? E no G2, que é o gap 2, a célula continua crescendo e se preparando para fazer a divisão celular. Se alguma coisa der errado aqui, a célula para, né? Ela não entra em mitose, ela entra num estágio chamado de apoptose, a célula vai morrer, porque se alguma coisa der errada, essa mitose vai dar errada e pode surgir algum tipo de célula cancerígena e se dividir de forma errada. Então, tanto no G1, se der alguma coisa errada em G1, a célula não entra em S, se der alguma coisa errada em S, a célula não entra em G2, se der alguma coisa errada em G2, a célula não entra em mitose, ok? Então, aqui, a célula começa a crescer, aumentar o volume, aumentar as organelas citoplasmáticas, aumentar a quantidade de RNA, e na fase S vai haver a duplicação do material genético, não é a duplicação de cromossomo, tá, gente? Se o cromossomo ele tem uma cromátide, agora aqui o material genético vai duplicar e ele vai ter duas cromátides, mas continua sendo um cromossomo. Aqui a célula continua crescendo e se preparando para entrar em mitose. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Então aqui mostrando no gráfico para vocês, aqui C quer dizer DNA, tá? A quantidade de DNA por célula. C, ela tem um C. Está em G1, quando ela entrar em S, o material genético dela duplica, ó, agora é 2C. Ela entra em G2,
Agora ela vai entrar em mitose. No final da mitose, o material genético volta a ser o que era no início aqui, ó, C. E ela entra em G1, S de novo, G2, mitose, e o material lá no final da telófase, ele passa a ser a mesma quantidade do que era antes. Então, está explicado aqui, intéfase, uma célula-mãe, tá? Quando ela se finalizar lá na telófase, ela vai se dividir em duas células com a mesma quantidade de DNA que ela tinha no início, que era C, ou X, vai depender do gráfico que você estiver estudando. Então, lá na sua prova do Enem, na sua prova da universidade, o professor que vai decidir a quantidade de DNA, se ela vai ser determinada por X ou por C, tá? Então, ele vai ter que colocar aqui para você saber. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Tá que antes da célula entrar em mitose, ela precisa aumentar de volume, ela precisa duplicar o material genético, que é o DNA, para depois ela entrar em mitose, ok? Então, aqui eu coloquei essas imagens para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, G1. A célula ainda não duplicou seu material genético. Aqui eu tenho um cromossomo, porque lembra que eu falei lá na aula de cromossomo? Só tem um centrômero. Na fase S, que tem que duplicar o material genético, olhe para cá. Agora eu tenho um centrômero, eu tenho um cromossomo, porém esse cromossomo aqui está com o material genético dele duplicado. Agora ele tem duas cromátides. Lembrando que cromossomo é a mesma coisa que DNA e proteína. Então, a fase G2, a célula vai verificar se está tudo ok para ela entrar em mitose, tá? Aqui na prófase, metáfase, gente, anáfase. Aqui está reduzindo o material genético. Aqui não está totalmente correto, tá? O material genético ele tem que vir até aqui porque a célula ainda não se dividiu em duas. Então, ela ainda é uma única célula aqui, ó. Se você reparar aqui na telófase, ó, ainda é uma única célula. Então, o material genético ele está o quê? Duplicado ainda. Então, ainda é 2x. Quando a célula entrar em telófase, que ela se dividir em duas aqui no final, que é a citocinese, tá? Aí o material genético volta a ser o que era antes, x. Então, eu vou ter duas células com a mesma quantidade de material genético da célula inicial, certo? E a célula entra de novo em intéfase e começa o processo de divisão celular, ok? Então, a mitose, a função da mitose é o quê? Crescimento e regeneração. Então, o meu cabelo, quando eu corto, ele cresce, crescimento do cabelo. Quando eu como muito, eu vou engordar. Quando eu sou um bebê, eu tenho que crescer, certo? Se eu me cortar, regeneração, vai ter que regenerar, certo? Não é que eu perder um órgão, um dedo, que ele vai regenerar. Não, se eu perder, perdeu, tá? Mas se eu me cortar, se eu me machucar, esse machucado, esse corte vai regenerar. Em procarionte, no caso das bactérias, a mitose ela serve para divisão das células, ou seja, para reprodução, tá? Então essa é uma exceção. A mitose nas bactérias ela serve para reprodução, ok? Então aqui eu coloquei para vocês darem uma olhada a intéfase, tá? Aqui, ó, a intéfase G1, SG2, está aqui a intéfase. A célula ela tem que começar a aumentar de volume na fase S. Ó. Repare aqui, ó, que na G1 eu tenho dois cromossomos. Eles não estão com o material genético dele duplicado. Mas na fase S o material genético já duplicou. Vocês podem ver que cada cromossomo tem duas cromátides, porque o material genético DNA já está o quê? Duplicado. Tá? Olhem para cá, os centríolos já estão começando a se posicionar lá para lados opostos da célula. Para quem não sabe o que é centríolo, tem que olhar na aula lá de organela citoplasmática. Os centríolos são responsáveis por emitir as fibras do fuso que vão se ligar aos cinetocoros dos centrômeros, ok? Então, aqui na prófase, já começa a haver a formação do fuso acromático e condensação dos cromossomos. Aqui não mostra, mas na intéfase eu não consigo visualizar cromossomos. Eles estão descondensados, certo?
Lembra lá da cromatina, que eu falei na aula de cromossomos, ok? Na prófase, o fuso cromático começa a aparecer e a carioteca ou a membrana nuclear começa a desaparecer. Já começa a desaparecer aqui na prófase. Na metáfase, verifique, eu já não tenho mais carioteca, eu já não tenho mais membrana nuclear e os cromossomos eles estão dispostos na região equatorial da célula, um debaixo do outro, tá? Então, gente, preste atenção. Na mitose, os cromossomos vão ficar dispostos na região equatorial da célula, um abaixo do outro. E as fibras do fuso vão se ligar ao cinetocoro de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito dos cromossomos, certo? Na anáfase, as fibras do fuso elas começam a se encurtar e elas vão separar cromátides para lados opostos da célula. Quando ela separar essas cromátides para lados opostos da célula durante a anáfase, essas cromátides agora elas vão ser centrômeros, porque cada cromátide vai ter um centrômero. Pode olhar para cá. Ó. Então, aqui, ó, um centrômero, outro centrômero, um centrômero e outro centrômero. Então, aqui eu já tenho 4 cromossomos. Se você voltar aqui para a metáfase, eu tenho 2 cromossomos, certo? Agora, na anáfase, eu tenho 4 cromossomos, porque cada cromátide agora vai ter um centrômero. Porém, aqui, como eu falei para vocês, continua sendo uma única célula, tá? Então, aqui é uma célula com 4 cromossomos. Então, se eu viesse olhar para cá, aqui ele está dizendo que o material genético já reduziu. Ainda não reduziu. Então, o correto nesse gráfico seria que a anáfase ainda estivesse aqui, ó, com o material genético duplicado, porque eu tenho 4 cromossomos, ou seja, eu tenho 4 fitas ou 4 moléculas de DNA, ok? Então, só no final da telófase, quando a célula se divide em duas, aí eu tenho a quantidade de DNA reduzida em cada célula, porque agora vão ser 2 células com a mesma quantidade de DNA da célula inicial. Partiu de X e foi para 2X. Então, no final da telófase, eu vou ter X em cada célula. Então, aqui, ó, a telófase, né? Telo quer dizer final. Então, fase final, na qual a célula vai sofrer um estrangulamento, vai começar a reaparecer a membrana nuclear eucarioteca em cada lado, cobrindo ou circundando os 2 cromossomos de cada lado. Certo? Deu para entender, gente? Então, quando a célula sofrer a citocinese, que é o estrangulamento, vai ficar uma célula para cada lado com a mesma quantidade de material genético da célula inicial. Aqui a célula tinha 2 cromossomos, e aqui a célula vai ter 2 cromossomos, e a outra célula vai ter 2 cromossomos com a mesma quantidade de material genético da célula. Certo? O que pode aparecer, gente, é que no final da anáfase já começa a reaparecer a membrana nuclear sobre os cromossomos. Então, alguns livros eles dizem que a anáfase está reduzida. Mas se ela continuar sendo uma única célula, a quantidade de DNA ainda está duplicada. Tá? Então, preste muita atenção para isso aqui. Ok? E aqui também, na anáfase, já começa a desaparecer as fibras do fuso e desaparecimento também dos centríolos. Ok? Então, aqui eu coloquei uma figura mais facinho do que essa daqui. Aqui, ó, você tem um centrômero, né? Então, aqui eu tenho 2 cromossomos. Aqui eu também tenho 2 cromossomos, certo? O que ele está me chamando de centrosomo, ok? Não, desculpa, eu confundi. Centrosomo é onde vai surgir os centrômeros, para lados opostos da célula. E aqui, ó, no núcleo, eu tenho os cromossomos, certo? Ainda tem a membrana nuclear circundando os cromossomos, ok? Então, na prófase, a prófase vai começar a ver o desaparecimento da membrana nuclear eucarioteca. Vocês podem ver que já está sendo tracejada porque já está desaparecendo. As fibras do fuso já vão começar a surgir e os centríolos vão para lados opostos da célula.
certo? O material genético aqui ele já está duplicado porque essa duplicação ela acontece na intéfase, que é G1, aí na fase S o material é duplicado, então aqui já passou por isso. Os cromossomos na metáfase eles já estão altamente condensados, tá? E estão dispostos na placa equatorial da célula, um abaixo do outro. E as fibras do fuso estão ligadas a esse citocórdio de cada centrômero dos cromossomos. Começa a ver a encurtamento das fibras do fuso e separar cromátides para lados opostos. Lembrando que essas cromátides agora, se cada uma tiver um centrômero, elas vão ser cromossomo. Na telófase começa a reaparecer a membrana nuclear em volta dos cromossomos e a citocinese, que é o estrangulamento daquela célula em duas, certo? Então, eu acho que ficou fácil dessa maneira, pelo menos eu acho mais fácil de explicar assim, mostrando que os cromossomos eles têm um centrômero. Se for uma cromátide com um cromossomo, ela vai ser um cromossomo, se ela tiver um centrômero, ok? Então, lembre que o material genético é que duplica, ou seja, o DNA que duplica na fase S da intéfase. Não é o cromossomo que duplica em número, é o material genético. Só lembrando que o cromossomo ele é feito de DNA e proteína. Então, o cromossomo é a mesma coisa de DNA, ok? Espero que tenha ficado fácil, mostrado para vocês. Isso aqui é a maneira que eu aprendi e eu acho que é a maneira muito mais fácil do que eu aprendi lá no meu ensino médio. Então, eu espero que tenham gostado. Se você ainda não segue o nosso canal, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, deixe seu like lá no vídeo, ative o sininho para receber notificações, tá? E espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima aula.